Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pedro Cortez. Eu me chamo Richard Santos. E estamos aqui hoje para realizar o nosso videocast referente à nossa campanha de criação de conteúdo de marca. Para isso, estamos aqui hoje com a Nicole Andrade. Oi. E a gente vai pedir agora para ela se apresentar um pouco. Então, Nick, por favor, se você puder falar um pouco sobre quem você é, sobre a sua marca, Na Origem, e contar um pouco sobre esse processo criativo que você teve até chegar aqui hoje. Bom, meu nome é Nicole, mas ninguém me chama assim, então não me chamem assim, tá? Podem me chamar de Nick, fiquem à vontade. A Na Origem, ela nasce desse querer particular de contar histórias do Brasil. Então, todas as referências da marca para as construções da coleção, da identidade visual, elas partem desse lugar, de falar de histórias que ainda que sejam minhas, que sejam particulares, também sejam histórias que estão sendo vividas por outros lugares do Brasil, na sua casa, na casa do Richard, na casa dos nossos amigos que estão aqui. Então, ela nasce muito desse desejo. Então, a ideia é trazer coisas que são muito particulares do nosso país, mas de uma forma que se torne acessível, que se torne fácil, onde as pessoas elas se sintam compreendidas enquanto seus sentimentos, seus anseios e essa questão de saber de onde elas vieram, porque é um princípio muito importante para a marca e para mim, pessoalmente, de uma forma fácil, onde todo mundo consiga entender e consiga se conectar e, ao mesmo tempo, absorver outro tipo de conteúdo que, de repente, em outros âmbitos a gente não teria tanto acesso. E uma coisa interessante é, o nome Na Origem, ele vem... Você pensou justamente sobre isso que você falou, referente a esse nome, sobre as origens de cada pessoa... tudo isso que você acabou de falar, ou tem alguma outra coisa maior que você quis para trazer no significado desse nome? Na verdade, o significado é algo bem simples. Eu gosto muito de trocadilhos, gosto muito de brincar com as coisas. Então, o Na é as minhas iniciais, Nicole Andrade, e o Origem é para falar justamente disso, da nascente, da raiz das árvores, que é de onde vem todas as coisas que a gente entende, que formam a fauna, a flora do nosso país. Então, é um trocadilho, mas ainda assim que numa frase completa não deixa de fazer sentido. A gente queria falar um pouco agora sobre o seu último projeto, que é o Fragmentos, certo? Isso. Você pode falar como foi o processo criativo dessa coleção? Eu queria falar de algo que todo mundo sente. Amor. A gente sente isso de formas diferentes, entende isso de cores diferentes, porque cores também representam sentimentos, que a gente da onde a gente vem, a intensidade do que a gente faz, fala e pensa. Então, diante dessa vontade de falar de algo que ainda que particular seja vivido ou sentido por todo mundo, nasce Fragmentos. E para explicar essas coisas e justificar, eu pensei em partir de um lugar que é nosso, mas que ainda assim tem pessoas que não têm tanto acesso. Então, a gente parte para fazer essas justificativas da literatura modernista brasileira, que é o nosso pontapé inicial do tema. E aí, dentro da literatura modernista brasileira, a gente vai observar alguns autores e como que eles se comportavam diante desse amor. Então, nessa primeira fase do modernismo, a gente vai ter uma coisa muito dramática e forte ao mesmo tempo. Então, eles ainda não estavam tão lapidados. Eles queriam guerrear, porque isso é o Brasil, isso é o que a gente... isso é o que representa, e tipo assim, de uma maneira muito a ferro e fogo, sabe? Então, nesse segundo período, que é onde a gente vai ter um aprofundamento maior, a gente vai observar que eles já estavam um pouco mais equilibrados diante de todas essas ideias. Então, eles já conversavam muito melhor, já se expressavam de uma forma, sabe, mais branda, já conseguiam conversar e levar essas ideias não de uma maneira tão agressiva. E então, dentro dessa segunda fase do modernismo, eu vou observar o Carlos Drummond de Andrade, que é um autor brasileiro, que ele traz o amor nessas coisas do cotidiano, que são coisas reais que todo mundo vive. Então, você no seu trabalho, você com a sua família, você num churrasco, um amor real e de uma perspectiva real. Sem aquele drama todo, sem aquela ideia de amor num lugar de romantismo, que é o que a gente vai discutir nessa coleção, que é trazer o amor real, de verdade, nos seus sentimentos, suas particularidades, seus anseios, mas não fechar ele num ato romântico, numa relação entre duas pessoas. Então, a gente vai fazendo essas observações. Então, com essa coleção, através de um sentimento e da literatura, a gente consegue fazer com que tudo fosse acessível para todo mundo. Então, você percebe que, durante a pesquisa que a gente foi fazendo, que as pessoas, elas têm vontade de absorver esse conhecimento, mas elas sentem que tudo faz com que as coisas se tornem distantes para elas. Então, a gente faz com que na marca isso se torne acessível, esse conhecimento, para além de roupas. Interessante.
Eu gostaria também que você falasse um pouco sobre como você vê a moda e como foi o processo criativo dessas roupas. Você disse que queria passar uma coisa de moda vista dos olhos, moda masculina vista dos olhos das mulheres, certo? Você pode me falar um pouco? Claro, assim. Vamos lá. Se a gente pensar em literatura, história, a gente vai perceber que ao longo desse período, muitos homens contaram a história da perspectiva de mulheres. A gente vai ter isso em Machado de Assis, em Dom Casmurro, enfim, várias histórias de vários autores. E sempre foi feito dessa forma. Mas eles nunca se permitiram expressar esses sentimentos como se fossem eles. Acredito que vocês, em alguns momentos, têm um pouco de dificuldade com relação a isso, né? Você Claro, sente, Pedro? com certeza. De expressar os próprios sentimentos, de compartilhar essas coisas. Então, é muito dessa desmistificação através das roupas. Então, eu analiso silhuetas femininas e coloco elas dentro do guarda-roupa masculino. Então, por exemplo, nessa calça a gente vai ter uma estrutura de camadas e que, se você olhar de longe, parece uma saia. Mas, na verdade, é uma calça e embaixo ela se transforma. Bonito, inclusive. Obrigada. E ela se transforma, então é muito mais sobre o sentimento, sobre como as pessoas estão, do que sobre propriamente roupas. A roupa é só um resultado final daquilo que já tá dentro de você, entende? Sim. Então, às vezes, é muito disso. A gente acho que na moda atualmente é muito mais sobre quero vender, preciso que as pessoas consumam, o capitalismo aí o tempo inteiro, e é muito sobre isso. Então, as pessoas, elas pararam de fazer com que as coisas tivessem um sentido real da palavra. Por exemplo, vocês têm isso de, tipo, achar que às vezes quando vocês vão comprar alguma coisa nada representa o que vocês são ou de onde vocês vieram? Sim, é muito do mesmo. Às vezes eu vou em alguma loja de roupa, sei lá, essas mais clássicas mesmo, tipo Nike, Adidas, e eu vejo muito do mesmo, é aquela mesma estampa, com aquele mesmo logo, não sai daquela mesma silhueta. É tudo muito padronizado, Muito né? padronizado. Acho que isso reflete muito a indústria, a grande indústria, esse grande mercado. Que é uma coisa que a gente é puxado para isso, né? Porque, querendo ou não, por eles serem essas grandes indústrias, eles acabam sendo mais acessíveis do que marcas marcas nacionais, marcas com mais personalidade, que tentam trazer uma profundidade igual a Na Origem tenta. Inclusive, isso é uma coisa que eu gostaria que você comentasse um pouco, se possível. Se você tem as dificuldades para você, como uma marca independente, as dificuldades que você enxerga nesse mercado, por exemplo, as concorrências que você vê, tanto com essas grandes indústrias que a gente tem comentado, ou também até com outras pequenas marcas. A Na Origem tá muito no começo, né? Ela é um filhote, uma filhote de mãe solteira. Eu gosto de fazer esse trocadilho porque é uma verdade. Mas como a gente ainda tá muito no começo, por exemplo, todos os recursos, financeiramente falando, essa parte estrutural, é tudo feito por mim. Obviamente, eu gosto muito de ressaltar isso porque, apesar de parte das coisas virem de mim, eu não consigo fazer nada sozinha. E, na verdade, eu não faço nada sozinha. Tenho a ajuda das minhas amigas, dos meus amigos, pessoas assim incríveis. Também são quase designers como eu, muito, muito, muito talentosos. Então, ao longo do processo, financeiramente falando, é muito pesado pra mim, em diversos momentos, porque a Na Origem ainda não se sustenta, nem nada, as peças ainda não estão à venda, a gente não tem um nome consolidado, nem nada do tipo, e acho que é um problema não particular, um problema coletivo. Então, marcas autorais, independentes, artesanais, que estão começando, é um problema coletivo, na verdade. Então, todo mundo está enfrentando esse processo. Mas eu não sei se faria outra coisa, sabe? Eu me sinto muito feliz, me sinto muito grata. E a parte importante de tudo isso é que cada coleção que sai, ela é a representação de alguém que eu amo, de alguém que pertence à minha vida, eu pertenço à vida dessas pessoas. E, tipo, é um jeito de falar que, no final das contas, por mais que essa seja a minha maior paixão, eu ainda quero falar sobre todas essas pessoas. Então, financeiramente falando, é difícil, mas o processo tem sido muito importante pra mim. E acho que quando a gente tá vivendo coisas tendo vindo da ponte pra cá, e a gente consegue fazer as coisas elas se tornarem reais e sólidas mesmo, que de pouquinho em pouquinho, eu acho que a gente tá, na verdade, só influenciando outras pessoas que vieram no mesmo lugar que a gente a realmente darem a cara a tapa e fazerem com que as coisas
se tornem reais de verdade. Voltando para esse assunto de coleção, de longe a peça que eu mais gosto da coleção de fragmentos é essa camiseta, se eu posso dizer assim, não sei se é uma camiseta. Na verdade é um blazer. É um blazer. Isso, é uma Você peça pode- um pouco mais estruturada do que uma camiseta. Né? Você pode explicar o que ele é pra gente, por favor? Posso. Esse blazer, ele se chama Sentir, na verdade. Todos os looks da coleção, eles contam uma história dessas nuances do amor. Foi a primeira vez que eu costurei algo grande, assim, então, somando tudo, eu levei um mês pra fazer as 3 peças. Contando com os aviamentos, o corte, a modelagem, os croquis e todo esse processo. Então, inicialmente, para desenvolver a coleção, a gente faz o esboço, uma ideia do que são os croquis e tudo mais. Então, esse blazer aqui, na verdade, ele tem um nome, se chama Sentir. Ele é o segundo look da coleção. E aí a ideia é que ele seja grande e volumoso, porque inicialmente sentir é grande, é denso, às vezes é meio difícil. Então, a ideia é que o look realmente transbordasse isso. Então, o coração que está bordado aqui, ele tem as proporções, curiosamente, de um coração tamanho real. Então, é 12 por 9, 12 de altura e 9 de largura. Os botões, eles são feitos de cera quente prensada, com o próprio logo da Na Origem, que é uma florzinha de pé, que é uma flor nativamente brasileira. E dentro ele é pintado à mão, por mim, com uma das frases do poema que a gente faz análise do Carlos Drummond de Andrade. E tá escrito amar com falta de jeito, porque é um jeitinho meio brasileiro de falar as coisas. E aí, as mangas, essas franjas que tem nas mangas, elas foram feitas a partir de um cobertor que tinha na minha casa, da minha mãe, para trazer essa ideia de que, enfim, o amor também tá no lar, tá em casa. E por dentro é mais claro, justamente por causa disso, porque o sentimento, ele, quando você tá ali naquele processo com ele começa pequeno, começa clarinho, e depois ele se transborda, se transforma numa grande coisa. Uma coisa que eu acho interessante, inclusive, que você comentou, que você demorou 3 meses pra fazer essa peça, certo? 1 mês. 1 mês? As 3 juntas. Ah, tá, as 3 juntas foram 3 meses. Mas, 1 mês, as 3. as 3, tá. Mas ainda assim, tempo muito grande pra fazer uma peça. Mas, inclusive, parabéns, porque a peça ficou fenomenal. Obrigada, gente. Mas uma coisa que eu queria comentar com você sobre essa questão que a sua marca é uma marca slow fashion, certo? Isso. Inclusive, só contextualizando que slow fashion são as marcas que, por exemplo, que não são como Zara, Renner, que produzem em massa, que são marcas que têm uma produção mais devagar, às vezes por demanda, né? Às vezes por demanda. É que o processo artesanal ele demora um pouco mais. Então, como tem um bordado, tem uma pintura à mão, a modelagem e o corte também são feitos manualmente. É um processo que leva mais tempo. Então, quando você compra de uma marca slow fashion, na verdade você está comprando tempo, dedicação e afeto, porque é o que você precisa de fato para que as coisas elas aconteçam e elas tomem forma e tudo mais. Então, é bem por aí. E acaba que isso se torna algo muito único, né? Peças únicas que demandam de tempo, demandam um processo criativo maior. Querendo ou não, ela faz você se vestir diferente dos outros e acaba que você se sente melhor vestido. Sente mais você, né? Sim. Igual eu tava falando antes, mexe muito com a individualidade de cada pessoa, essa questão da expressão que você falou, que às vezes a gente vai nessas lojas grandes e não tem nada que expresse quem a gente realmente é. Então isso é um trabalho muito bacana em referente a isso. Então, mano, meu parabéns, de verdade. Obrigada. Gente, tô ficando sem graça, não consigo lidar com isso. Mas a ideia da marca é justamente bem por aí. Então, o nosso foco é que seja uma moda masculina que expresse sentimentos, que expresse verdade, a singularidade de cada um, e faça com que as pessoas deixem de querer nomear o que é masculino. E o que é feminino. Por que um rapaz, um homem adulto, que tem, enfim, as suas crenças, as suas particularidades, não pode usar tantas cores. Porque se a gente olhar para a moda masculina atualmente, a gente não vê tantos recortes diferenciados. A gente não vê tantas cores. A gente até vê, mas de uma maneira muito sóbria. Os tons, eles estão dispostos de uma maneira um pouco mais opaca. Então a gente parou de ver cor, a gente parou de ver silhuetas interessantes, porque ao longo da história eles foram
mudando e a moda masculina ela foi se alterando e foi ficando cada vez mais chata. É sempre preto, branco, cinza, marrom. De repente, uma lavagem diferente de jeans, mas você quase não vê homens usando cor, então... Muito monótono, né? Exato. E assim, você até vê homens usando cor, mas geralmente não são homens héteros. E acho Sim. que a ideia da marca, além de todos os valores que ela tem, é de fato desconstruir o que é a moda masculina atualmente. Falando agora em brasilidade, você falou que é uma marca independente sua e você gosta muito de explorar esse lado mais brasileiro. Inclusive, fiquei muito interessado quando você falou que estava buscando tecnologias de materiais diferentes para usar na sua peça. Você pode explicar um pouco mais sobre isso? Claro, posso. Quando a gente fala de tecnologia têxtil, enfim, tecnologia dos tecidos, não necessariamente a gente está falando de coisa tecnológica, sei lá, um LED na roupa, nananana. A gente trabalha de uma maneira um pouco mais tradicional nesse sentido de caminho. Então, na Nauri, quando a gente fala de tecnologia têxtil, o que a gente quer explorar são tecidos tingidos de maneira artesanal, né, de maneira natural, então com cúrcuma. Nossa, que legal. Esse tipo de temperos, digamos assim, que você tem na cozinha da sua casa. Esse tipo de coisa que vai dar cor e vai dar vida para o meu tecido. Então, é uma das coisas que a marca ela quer se desenvolver ao longo do tempo. Então, nesse sentido de tingimento natural, no sentido de que a gente só trabalha com matéria-prima orgânica, então todos os tecidos que foram utilizados aqui são de linho e algodão. A gente não tem nenhum tipo de poluente, então poliéster, esse tipo de coisa a gente não vai ter contato dentro da marca, porque esse viés de sustentabilidade também é um viés muito importante para a marca, já que a gente está falando de consciência de compra, quando a gente está falando de sentimento e durabilidade, é importante que a gente englobe tudo isso dentro de cada processo da cadeia produtiva. Então, quando a gente fala de tecnologia têxtil, seria mais nesse sentido. Além disso, a gente também está estudando, está verificando como desenvolver outros materiais que construíam roupas a partir de outros tipos de tecido. Então, nesse momento, a gente está estudando sobre biotêxtil para desenvolver um plástico a partir de cascas de fruta para fazer as próximas coleções e fugir um pouco dessa materialidade de tecido mesmo, explorando outros materiais, mas sempre seguindo esse viés mais sustentável, mais consciente até dentro da produção. Nós temos uma surra em muita marca grande aí que vende roupa a 300 Se der certo, darei. Vende roupa a R$300 e quando você vai ver lá é 90% poliéster o negócio. Então... Sim. Voltando mais para esses assuntos de cores de roupa e a indústria fast fashion, que se fala? Isso mesmo. Você fala que elas têm cores muito monótonas, não tem, então a moda masculina não tem mais essas cores. Eu queria que você falasse um pouco sobre a paleta de cores da sua marca, dessa coleção. Quando a gente foi, eu no caso, é que eu não tô acostumada a falar eu, enfim, porque na origem é de todo mundo, na verdade. Ela tem muitas mãos além das minhas. Então, se a gente tá falando de princípio, eu pensei nas cores primárias, que de fato regem e são a origem de todas as outras cores. Então, as cores da marca são o vermelho, azul e o amarelo. E na coleção acabou calhando de serem as mesmas cores, mas com variações de tom. Esse processo da escolha das cores, na verdade, ele vem de um processo de cocriação. Então, no momento em que eu estava elaborando, já tinha definido o tema, já tinha definido o caminho a seguir para falar do amor, eu fiz uma pesquisa. Então, essa pesquisa ela teve uma média de 60 respostas, 8 com um pouco mais de profundidade, então de conversar, que nem a gente tá aqui, de trocar ideia, e 52 num forms. E aí eu perguntava nesse forms de que cor era o amor para cada um. E todo mundo tinha uma resposta diferente. E com isso eu fui selecionando as cores que tinham um nível de resposta muito mais alto. Então a gente observou que vermelho, azul e amarelo também eram cores, o que é muito interessante, porque se a gente parar pra pensar, ainda que se a gente entenda o amor de uma determinada cor, todo mundo tá partindo do princípio. Então, do azul, do vermelho e do amarelo. Assim como o amor é o princípio de todas as cores também são. Então, é interessante saber que não importa onde você veio, o que você estudou, se você não estudou,
sabe, não importa nada disso. O que importa é que é muito legítima a maneira como você se sente e que isso também é resposta pra gente fazer outras coisas, sabe? Então, na maioria das vezes, não importa. Na maioria das vezes, não. Na verdade, não importa de onde você veio. Porque todo mundo vai conseguir ter um entendimento sobre as coisas. E saber que eu consegui fazer isso para que as pessoas entendessem, se sentissem parte, é a parte especial de tudo. Então, foi mais um processo de cocriação. A partir do que o outro sente, vê e percebe, e juntando com o que eu sinto, vejo e percebo, a gente foi construindo. Então, a paleta de cores, ela surgiu assim dessa pesquisa, do Forms. Às vezes eu posso até ver um vermelho igual a outra pessoa vê, mas às vezes o vermelho que remete a amor pra mim, às vezes não é o que a pessoa vê também. Exato. Eu acho isso interessante. Por fim, você pode falar sobre seus futuros projetos pra gente? Posso, vou ficar muito feliz com isso. Como eu falei, os temas eles surgem através dessas vivências. Vivências minhas são bem pessoais, mas eu sei que também essas vivências também moram na casa de outras pessoas. Então, a gente tem 2 novas coleções que vão sair. Tem uma que a gente vai falar sobre feira. E aí, nessa de feira, a gente vai... É uma colaboração com a marca de amigos meus, a Bas. Uma marca incrível também, que tem essa pegada de brasilidade. A gente costuma brincar que é tipo a Prada Miu Miu, só que do Brasil. Porque a Ana Origem tem essa visão um pouco mais tradicional, ainda que contemporânea, e eles têm essa visão mais urbana, mais contemporânea. E aí a gente tá fazendo essa collab, que vai falar sobre feira, e aí dentro disso a gente vai discutir os formatos dessas irregularidades das frutas que ainda boas, elas são descartadas. Por isso que eu mencionei o biotêxtil. E tem uma nova da Ana Origem, que vai falar sobre samba, que ela resgata as minhas vivências pessoais, porque a minha história na moda, na verdade, começa com um guardanapo, uma caneta Bic, um churrasco e um pagode na casa dos amigos dos meus pais. A minha história na moda começa assim. Então a gente vai resgatar essa história e vai contar de uma maneira que eu também consiga atingir você na sua casa, com sua família, com essas vivências de samba e de pagode, porque ainda que todo samba seja de pagode, nem todo pagode é samba. Sim. Então a gente vai tentar resgatar isso com detalhes e também, mais uma vez, processo de cocriação. Preciso ouvir o outro para que eu consiga criar a partir disso. Então, esses são os novos projetos que a gente vai trabalhar nesse momento. Desculpa, eu queria te perguntar, que eu fiquei muito curioso nesse negócio de samba, churrasco, papel e caneta. Você consegue se aprofundar um pouco mais sobre como que foi esse começo, assim, seu, nesse mundo da moda? Consigo. Eu comecei a ler, eu tinha 4 anos. Meu pai que me ensinava em casa. Só que no primeiro dia de vida até os 5 anos de idade, eu era uma criança muito sozinha. Eu não tinha muitos amigos. Os amigos que eu tinha eram pessoas adultas, eram os amigos dos meus pais, era minha madrinha, os tios e tias, então eu não tinha uma criança. Então, às vezes, no meio de todos esses adultos, eu me sentia muito entediada. E eu precisava de alguma coisa. Então, sempre tinha um guardanapo, sempre tinha uma caneta. E eu tava ali no meio deles e eu comecei a desenhar a partir disso. Então, o nome da coleção já surge a partir disso, que é Entre Guardanapos e Batuques. Nossa. Porque enquanto eu estava desenhando, tinha um batuque ali atrás de mim que estava regendo toda aquela conversa. Então, até os 5 anos de idade, mais ou menos, a minha infância foi meio que assim. Eu tinha uns amigos da escola, mas amigos da escola não é uma coisa você ter alguém para brincar o tempo inteiro. E aí a coleção vai se construindo a partir disso. Então, como objeto de estudo para continuar guiando esse norte, a gente vai ter uma música que se chama Batuque dos Nossos Tantãs. E aí essa música ela vai discutindo sobre a importância do samba, as raízes do samba que ela surge ali naquele período escravocrata. Então, assim, a gente vai resgatar isso, vai ir falando dessas memórias, mas não de uma maneira triste. Porque, na verdade, o samba é a potência de som do nosso país, né? Então, a gente vai, a partir dessas vivências iniciais da infância, a gente vai desconstruindo isso para, de fato, falar o que o samba representa, como que ele molda o caráter de uma criança, a criança que está aqui hoje com vocês, e a gente vai tentar fazer com que outras pessoas se conectem. Espero que eu consiga fazer isso de novo. Gostaria que você falasse também um pouco da persona da sua marca. Você pode falar pra gente? Eu achei muito interessante. A persona, na verdade, é um jovem que primeiro seus 25 e 30 anos. Ele ainda está nesse processo de tentar se descobrir. Eu nomeei carinhosamente Gael,
tentando fazer uma algum mescla motivo? de... Não, só tentando fazer uma mescla de vários nomes. E aí é um jovem que ainda que ele não tenha muito acesso, ele tá interessado, ele quer saber da cultura do país dele, ele quer saber de onde vem todas essas referências que ele traz consigo, que também carregam seus valores. Então, a pessoa que escuta muito Emicida, que escuta muito Arlindo Cruz, que tem esse lado sentimental, mas que às vezes prefere esconder, então às vezes se torna ele um pouco melancólico, um pouco introspectivo, mas que ainda assim está nesse processo de se descobrir e ele quer se expressar, porque ele se interessa muito por arte em todas as suas formas e cores. Então é só uma pessoa curiosa, que tem muita sede de saber de onde veio. Muito interessante. Bom, então, Nick, queria te agradecer imensamente pela sua participação aqui hoje. A gente vai encerrar nosso papo aqui. Eu que agradeço, foi massa. E eu queria pedir pra você, por favor, divulgue suas redes, onde a gente pode te encontrar, seguir a sua marca. Essa parte eu não tava esperando, não. Posso quebrar a quarta parede? Quebra a quarta parede, por favor. Quebrando a quarta parede, o meu Instagram pessoal é Nick Fashion Girl. Ele não é tão abrasileirado quanto eu gostaria, mas lá vocês vão poder me conhecer de perto. Tem outros trabalhos que vão além da Na Origem, porque, enfim, não só de Na Origem se vive, ainda que tudo venha dela. E Instagram da Na Origem, que é _ Na Origem, para vocês conhecerem outros projetos, se conectarem e acharem um novo jeito de se expressar. Então, muito obrigado, Nick. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente. Venham conhecer o trabalho da Nicole, valorizar essa artista incrível que fez essas peças maravilhosas pra gente. Já vou roubar algumas pra mim aqui agora. O acervo Não tá vai- disponível, você pode alugar. Não, porque eu vou roubar primeiro. Alugar A não. gente vai ter que fazer uma briga aí pra ver quem vai ficar. Eu quero a calça, tá? Já vou avisando que foi Eu quero a minha blazer, favorita. Eu quero blazer. Essa Mas é uma briga então- boa. Venham conhecer a Nick, conheçam o trabalho dela, que vai vir muita coleção linda por aí. Eu tenho certeza que se depender de você, não vai faltar homem bem vestido nesse país. Então, muito Amém, obrigado, que gente. seja. A gente fica por aqui por hoje. E é isso. Tchau, tchau. Muito Tchau, obrigado. pessoal.